Jó 1:4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, era também muito numerosa a sua criadagem. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando os dias do banquete haviam passado, Jó mandava chamá-los e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó dizia: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodar pela terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Satanás respondeu ao Senhor: por acaso Jó teme a Deus sem receber nada em troca? Não é verdade que tu cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo o que ele possui? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está nas suas mãos, apenas contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu que, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. De repente, os sabeus os atacaram e os levaram, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram, mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, quando um forte vento veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram, e só eu escapei para lhe trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodar pela terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me tenha incitado contra ele, para o consumir sem causa. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Tudo o que o homem tem ele dará pela sua vida. Mas estende a mão, toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: eis que ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado no meio da cinza, pegou um caco de cerâmica para com ele se coçar. Então a mulher de Jó lhe disse: você ainda conserva a sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: você fala como uma louca. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios.
Quando 3 amigos de Jó ouviram falar de todo esse mal que lhe havia sobrevindo, vieram, cada um da sua terra, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado vir juntos para serem solidários com ele e o consolarem. Quando de longe levantaram os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram, e, rasgando cada um o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Ficaram sentados com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Depois disto, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, Deus, lá do alto, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reivindiquem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode escurecer o dia. Quanto àquela noite, que dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano, nem entre no número dos meses. Sim, que aquela noite seja solitária e nela não se ouçam gritos de alegria. Amaldiçoem-na os que amaldiçoam o dia e que sabem excitar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que ela espere a luz e esta não venha, e não veja as pálpebras da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri eu ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre? Porque houve regaço que me acolhesse. E porque houve seios, para que eu mamasse. Porque agora eu estaria deitado e tranquilo, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que edificavam para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e enchiam as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos e não ouvem a voz do feitor. Ali está o pequeno e o grande, e o escravo está livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de espírito, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em busca dela mais do que de tesouros ocultos, que se alegrariam muito e exultariam, se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque o meu gemido me vem em vez do meu pão, e os meus gritos se derramam como água. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho sossego, não tenho repouso, não tenho descanso, só me vem inquietação. Então Elifaz, o Temanita, respondeu: se alguém tentar falar-lhe, você ficará incomodado. Mas quem poderia conter as palavras? Eis que você ensinou a muitos e fortaleceu mãos fracas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando o mal lhe sobremencionou, você se desanima, quando ele o atinge, você fica apavorado. Por acaso a sua piedade não é a sua confiança, e a sua esperança, a integridade dos seus caminhos? Lembre-se agora disto: quem sendo inocente já pereceu? E onde foram os retos destruídos? Pelo que tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Pelo sopro de Deus perecem, e pelo hálito da sua ira são consumidos. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão por falta de presa, e os filhos da leoa se espalham. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, sobrevieram-me o medo e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Um espírito passou diante de mim, os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz: será o mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia nem nos seus próprios servos e até nos seus anjos vê imperfeições, quanto mais naqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados mais facilmente do que a traça.
Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém note. Não é verdade que se lhes arranca a corda da tenda, e eles morrem sem sabedoria. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e me morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, e eu sou criatura dele. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre, amém, amém.
encontrar no pendaço